amigas, uma alegria estarmos novamente juntos, estudando, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, do seu evangelho de amor, do seu evangelho de sabedoria, sobre o prisma, sobre a ótica do nosso querido professor Carlos Torres Pastorino, ele que escreveu uma obra fantástica, Sabedoria do Evangelho, do volume 1 até o volume 9. E para nós é uma alegria a gente poder penetrar de forma amistosa esse pensamento desse grande médium, desse sensitivo e desse estudioso do Evangelho que teve a possibilidade, a oportunidade de fazer várias pesquisas em torno da vida de Jesus aqui na Terra, podendo fazer estudos mais aprofundados, e sob o prisma da mediunidade, com auxílio da doutrina espírita, ele vai nos trazer então revelações fabulosas com relação ao Evangelho de amor do Cristo. E nesses estudos nós temos visto uma série de coisas bastante interessantes com relação ao Evangelho, sobretudo no que tange a via mística do ser, ou seja, a via esotérica do ser, no qual se encontra a maior parte, ou seja, a parte completa da nossa existência enquanto uma força vital do universo. Então, esse existir nosso que atravessa uma trajetória, esse existir que não é composto apenas pelo ser, mas por toda a sua trajetória, ele é de uma profundidade e um tamanho muito grande. E uma das coisas que eu verifiquei de forma bem contundente na minha vida, de forma bem real, isso me foi mostrado de algumas formas, de algumas maneiras, é o fato de que o nosso corpo físico ele é a menor parcela do nosso ser. Ele é uma das extensões da nossa personagem, uma das extensões da nossa centelha divina, mas ele não é o todo. Ele é a ponta do iceberg do que na verdade nós somos. Então, a nossa via mística, ou seja, a nossa via esotérica, que está muito acima da matéria e, no entanto, ela engloba também a nossa parte material, essa via mística, ela é, digamos assim, algo fabuloso e muito grande, e que nós não podemos mensurar apenas com a força do pensamento. A gente faz algumas ideias com a internet, a gente tem algumas observações, faz, digamos assim, imagina alguma coisa, os livros nos trazem algumas notícias sobre ela. Mas normalmente nós estudamos muito o perispírito, estudamos muito o espírito, analisamos a questão mediúnica, o fenômeno da mediunidade na Terra, mas o ser, ele é uma coisa tão extraordinariamente, como eu vou dizer assim para você, peculiar, que ele consegue transcender isso tudo. E todas essas coisas, todos esses sentidos, na verdade, são elementos do ser. São elementos que fazem parte dessa estrutura que compõe o nosso ser. E é muito difícil quando a gente fala que uma trajetória faz parte do ser, inclusive. Porque para nós a trajetória é algo separado do ser. A trajetória não é algo que está no ser, mas algo que o ser vai palmilhar e que estaria fora dele. Na verdade, não. Aí vem o professor Petrobaldi, vem Pastorino confirmar para a gente que toda a trajetória de um ser, de uma entidade, de um espírito, faz parte do espírito também, porque encontra-se na força mental do subconsciente nesse espírito. Então, se o karma, por exemplo, vamos falar de karma, está registrado em algum momento no DNA desse ser espiritual, ou seja, está registrado nas células espirituais desse ser, ou do perispírito, não no espírito, mas no perispírito, então a trajetória faz parte do espírito, porque na verdade o passado, o presente e o futuro são registros que estão no próprio espírito. E o desencadear dessas coisas na linha do tempo e do espaço, eu tenho então a questão da trajetória. Aí eu tenho a questão do karma se manifestando também. Mas tudo está no ser, tudo faz parte do ser. E nós temos as trajetórias adjacentes daqueles seres que estão conosco, palmilhando na caminhada também. Então vamos aos nossos slides, que nós vamos continuar estudando a anunciação de Maria. Nós vimos Zacarias, a anunciação que Zacarias recebe do nascimento do filho, que vai ser João Batista, e a gente vai continuar agora os estudos aprofundados em torno da anunciação do mesmo anjo que anunciou para Zacarias, que é o anjo Gabriel, agora falando da anunciação de Jesus. Então, continuando o nosso estudo, vamos rever algumas coisinhas que nós analisamos no estudo passado. Então nós vimos o quê? Nós vimos que o mesmo anjo que aparece a Zacarias é o mesmo que faz a anunciação a Maria sobre a vinda de Jesus.
Então, a linha dos acontecimentos, evidentemente, como no próprio Evangelho, nos próprios evangelistas, está totalmente interligada. E é importante que a gente tenha essa noção para poder fazer os links corretamente do que as lições têm em termos de significado, de aprofundamento. Então, nós vimos lá, desde o começo, primeiro a gente viu lá a questão da evolução do ser na trajetória dele até chegar ao reino nominal. Chegamos ao reino nominal, entendemos os tipos biológicos que nós temos presente na Terra, que é o ser mais do tipo da força, que é o indivíduo mais primitivo, depois o ser da astúcia, que é o nível que nós mais nos encontramos atualmente, e depois o tipo do amor, que é o tipo mais evoluído. Nesse meio, entre a astúcia e entre o amor, eu costumo dizer que ainda existe o indivíduo da consciência, da construção da consciência. E aí o que a gente vai ver no Evangelho? Logo depois que nós vimos essas explicações com os estudos aprofundados sobre o quaternário inferior que constitui a nossa personagem e a nossa centelha divina que constitui a nossa individualidade, nós avançamos um pouquinho e nós começamos a ver algumas personagens do Evangelho. Uma das personagens que nós analisamos foi Herodes. E Herodes, ele era a personagem ainda do homem ligado completamente às coisas materiais, ou seja, que busca plenamente, de forma, digamos assim, com bastante vontade, os prazeres, a questão da riqueza, a questão do poder, a questão do famosismo, ou seja, Herodes, de forma bem particular, a personagem representando o homem ainda que vive sobre o domínio total da materialidade. Então a materialidade influencia sobre ele e ele influencia na materialidade. Então nós vemos ali a personagem de Herodes, um tipo ainda muito primitivo. E aí de repente nós vemos um salto para a personagem de Zacarias, que já era um tipo não primitivo, mas o tipo já da consciência, que já não agia mais na questão da astúcia. Nós não vimos ainda nenhuma personagem que age no patamar, ou seja, no nível evolutivo da astúcia. Então nós vemos já Zacarias, que já era aquele espírito cujo o intelecto estava muito desenvolvido, mas totalmente voltado para as questões espirituais. Então, Zacarias, ele e Isabel já se encontram num nível um pouco mais avançado. O que nós vimos também? Nós vimos, no entanto, que para Zacarias, o intelecto já iluminado, o anúncio se dá na via do intelecto. Quer dizer, quando Zacarias recebe a visita do anjo, ele não estava na casa dele, ele estava num local sagrado, ou seja, ele estava fora do ambiente de Zacarias, por assim dizer, e ele se encontrava num ambiente religioso, ou seja, num ambiente de atividade espiritual. Então o anjo que aparece vai falar diretamente aos sentidos de Zacarias. Entre esses sentidos, quem vai analisar a absorção da informação que recebe é o intelecto. Então o anúncio se dá na via do intelecto, que gera uma ocorrência no tempo e no espaço. Que ocorrência é essa? O intelecto duvida do que vai acontecer. Então o anjo, o que ele faz? Ele promove uma provação para Zacarias, que para a verdade é um exercício para Zacarias. Nós vimos isso, um exercício de limiar. Que exercício de limiar era esse? Era um corte com o mundo exterior, a fim de que ele se preparasse internamente para realizar a união final, para poder nascer o filho. Por isso que eu chamo de exercício de limiar, algo que está para acontecer. Para ele foi o fato de ficar mudo durante alguns meses, até que João nascesse, e aí então, ele, só depois quando João nasce, é que ele volta a falar, e aí por isso é um limiar. Então foi toda uma preparação, foi todo um processo de gravidez, de junção desse intelecto já iluminado com a intuição que era Isabel nesse caso. No caso, aqui analisando a personagem de Zacarias. Nós vimos também que nós mergulhamos então na união do intelecto com a intuição, onde nós vimos que Deus acrescenta. O que é esse Deus acrescenta? Deus acrescenta, ou seja, quando o intelecto busca se espiritualizar, a ele é acrescentada a intuição profunda vinda da centelha divina. Então esse é um processo normal para quem está investido em espiritualidade. Quando o intelecto se espiritualiza de fato, ou seja, quando ele busca as coisas do espírito, e ele começa a racionalizar com todas as dimensões, ele começa a favorecer os seus pensamentos, analisando a vida não só no meio do processo de superfície, na vida prática, mas também começa a entender o fenômeno da lei divina que influencia no mundo material e que está presente no mundo espiritual.
E ele faz isso de forma sincera, conseguindo, de fato, vencer a animalidade, ou seja, dirigir todas as funções animais da sua personagem, agora sob o amplexo do intelecto mais iluminado. Nesse caso, então, começa a acontecer o processo da intuição vinda da centelha divina, que é diferente da intuição inspirada por um espírito, por um mentor. Nesse caso aqui, é a intuição acrescentada ao intelecto. Por isso que a gente chama aí, evidentemente, quando o intelecto busca essa espiritualidade, ele usa a força dele para se espiritualizar, existe então a famosa, digamos assim, Deus acrescenta, ou seja, essa assertiva na qual, embora esteja escrito de uma forma bastante romântica, significa o quê? Significa que a nossa centelha divina, que é a nossa mônada divina, que é a nossa parcela divina, se acrescenta ao nosso intelecto, porque ela já encontra no intelecto meios de ser atendida, meios de ser compreendida, meios de ser executada. Em outras palavras, o intelecto está preparado, mais do que sintonia, ele já possui, digamos assim, substrato, substância, entendimento, para poder entender a intuição que vem da centelha divina, que não é a intuição que vem de um espírito, de uma mente exterior, de uma mente individualizada no mundo espiritual. É muito importante que a gente deixe isso em mente. Esse processo dessa ligação do intelecto com a centelha divina através da intuição profunda vai gerar, então, o nascimento do homem renovado, do homem novo. Ou seja, o construto espiritual profundo no ser. E uma vez que ele se realiza, todo o corpo do ser, toda a personagem percebe isso, toda ela é irrigada por isso. Por isso que o Pastorino vai colocar lá no estudo que todas as células animais do ser percebem esse amplexo e elas se iluminam com isso. Então, para o animal, tudo passa a fazer sentido. Quer dizer, para o produto final do animal na evolução, que é o intelecto, que é a capacidade de pensar, que é o advento do pensamento, que está representado lá na expulsão do paraíso, esse produto final, então, para esse animal, esse produto final agora irrigado pela centelha divina, pela inspiração profunda, o animal então começa a encontrar sentido na vida. Começa a encontrar o seu sentido de ser. E é isso que nós vemos então. É isso que a gente verifica então naqueles seres que se dedicam ao bem. No caso daqueles que alcançaram uma espiritualidade muito maior. E a gente vê que eles não têm medo. A gente vê que eles conseguem colocar todo o ser deles em função do bem, mesmo que eles sofram as consequências disso. Aí a gente tem lá Francisco de Assis recebendo a crucificação do Cristo, lá no Monte Alvério. Nós temos Jesus recebendo a crucificação dos homens. Nós temos Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Nós temos todos aqueles grandes homens e mulheres, esses grandes seres, que conseguiram alcançar essa espiritualização através do processo de busca profunda, não tendo medo das consequências do mundo físico, e fazendo o bem, tendo coragem para fazer o bem até as últimas consequências. É o animal, toda a fisiologia animal, obedecendo plenamente o resultado desse construto interior, porque agora tudo faz sentido. Quando tudo faz sentido, a gente começa a perceber de forma muito clara que a dor, que o sofrimento, até isso é usado para o bem. Até isso é utilizado para o crescimento do próximo. E continua, vemos ainda uma possível e mais bem fundamentada para a origem do nome Maria de Nazaré, onde Maria de Nazaré, conforme Moisés, seria um estado de atividade espiritual além da materialidade. Nós falamos sobre isso também. Então, uma das questões que nós vimos no estudo passado é que o nome Maria de Nazaré, talvez pelo fato, veja bem, isso é uma possibilidade, de que Nazaré não foi citada no Velho Testamento. Ela só vai aparecer no Novo Testamento. Os achados arqueológicos relativos a Nazaré não conseguiram comprovar que ela era uma cidade que já existia na época de Jesus. Todavia, essa cidade vai existir depois. E provavelmente ela vai existir depois em função de Maria de Nazaré. Talvez Maria perambulasse por ali. Ou seja, estivesse presente naquela região onde fosse chamar Nazaré. E talvez essa reclusão profunda de Maria, ou seja, talvez
esse seu aprofundamento espiritual que a levava para o estado de nazerano, ou seja, de Nazaré, esse estado profundo que vai além da materialidade, que é a inauguração da religião fora do clero e das instituições físicas religiosas que estavam estabelecidas naquela época, esse estado de Maria que já decididamente nos deixa claro de que Maria já era a primeira cristã na Terra antes da vinda do Cristo, já era cristã, então é bem mais provável, é bem mais profundo e faria muito mais sentido que o nome de Maria de Nazaré teria a ver com esse estado, porque a sua presença, a sua vibração, o seu estado de profunda religiosidade espiritual, de concentração, de transcendência, sim, definia Maria como Maria de Nazaré. Aí sim, começa a fazer sentido. Mais do que Maria de uma cidade, mas é bem mais provável que Nazaré tenha sido criado depois por causa de Maria, desse estado que ela vivia. Nós vimos uma possibilidade, veja bem, isso é uma pesquisa, isso é uma possibilidade. Isso faz muito mais sentido em termos espirituais, para entender esse espírito de Maria de Nazaré. O que nos levou a refletir sobre o possível fato de que Maria de Nazaré inicialmente denota o estado espiritual desse ser de luz, e que a cidade de Nazaré poderia ter surgido por causa disso, sendo possível que Maria frequentava a região ou ali vivia antes do surgimento da cidade. São pensamentos, são conjecturas, ok? Mas vamos adiante. Hoje nós vamos passar um pouquinho adiante. Nós estamos vendo Lucas hoje, 21, 29, a gente veio analisando, nós vimos a anunciação de Maria, então o pastor Nino fez uma divisão, certo? E agora a gente vai continuar estudando essa anunciação do anjo. A primeira coisa que nós vimos é a apresentação do anjo a Maria. E aí o que vai acontecer agora? Vai acontecer assim, aproximando-se dela, disse-lhe, alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é contigo. Então veja bem que interessante. O anjo se aproxima de Maria e ele então, ao se dirigir a Maria de Nazaré, ele não vai fazer a coisa da mesma forma com que faz com o intelecto de Zacarias. Zacarias, ele apenas diz, não temas, porque eu sou enviado do alto, do Senhor. Já com Maria é diferente, alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é contigo. Muda completamente o cumprimento, muda completamente o raciocínio, muda completamente a forma de se dirigir àquele ser. Ora, se um anjo aparece para Maria e aparece para Zacarias, primeiro ele tem que se identificar, primeiro ele tem que, em Zacarias, ele tem que acalmar Zacarias. No caso de Maria, apenas ele pede para ela que se alegre, porque Maria de Nazaré, pelo fato de ela viver já no ambiente da espiritualidade, no ambiente seguro, cercado da Galileia, ou seja, já vivia no seu nazirano, já vivia transcendendo a matéria, embora estivesse presente no mundo físico, evidentemente que ela conhecia a verdade, e para ela identificar aquele anjo não seria problema nenhum, ele não precisava se identificar. Vocês já viram os sonhos? Quando você tem um sonho, não sei se alguém já passou por essa experiência, acontece direto comigo. Os meus sonhos são muito claros, eu frequento escola, no mundo espiritual, me lembro das lições, aquela coisa toda. E, normalmente, tem encontro com outras entidades, que eu sei se estão encarnadas ou não, no plano espiritual. Mas antes de eu encontrar essas entidades, acontece um fenômeno muito interessante. Antes de eu encontrá-las, eu já sei que vou encontrá-las, sei o nome delas e sei a origem delas. E o objetivo delas. É interessante que eu não sei dizer como esse processo acontece, mas em sonho ele acontece. E, evidentemente, que pelo desdobramento do espírito estando liberto, essa possibilidade é bastante real. Então, o espírito, quando se aproxima um do outro, ele já sabe quem é. Isso até no umbral, tá? Olha que quando André Luiz chega lá no mundo espiritual e ele acorda no umbral, os espíritos sabiam o nome dele, sabiam o que ele tinha feito, o que ele tinha deixado de fazer. Isso já no umbral. Imagina, então, quando você vai encontrar pelo menos um espírito mediano, que é mais ou menos do nível no qual nós nos encontramos. Então, esse sentido que na Terra eu preciso de um comprimento, veja bem, intelecto, preciso de um comprimento, preciso de uma análise, que você me diga quem você é, eu tenho que confirmar quem você é, porque senão eu vou ficar com medo de você, cadê seu currículo vitae, cadê sua carteira de identidade, você conhece fulano, não, pelo menos o sorriso dele ou dela me faz sentir bem, eu acho que é uma pessoa de boa, quer dizer, o intelecto está analisando a coisa, na linha do tempo e do espaço, porque ele não consegue ver o novelo fechado, ele precisa da análise de superfície.
Maria de Nazaré é um pouco diferente. Maria de Nazaré nós temos o quê? O advento de um espírito que já sabia quem era o anjo. Ele apenas diz: alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é contigo. E Pastorino vai nos dar a explicação dessa frase tão bonita, tão profunda, que tem um significado realmente, que tem a ver com as questões da manifestação do nosso Cristo interno também. E aí ele continua. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar: que saudação seria essa? Olha que interessante. Maria não se assusta com a presença do anjo. Maria não acha estranho a presença do anjo. Maria sabia que se tratava de um espírito, de uma entidade elevada. Maria conhecia todo esse fenômeno. O que perturba Maria não era a presença do anjo, diferente do intelecto de Zacarias, que leva um susto. Inclusive, existem escritos do Evangelho de alguns exegetas que associam a mudez de Zacarias ao susto que ele levou. Então ele ficou 9 meses surdo, 9 meses mudo. O tamanho foi o susto que ele levou quando viu o anjo lá dentro da sala dos santos. Então é uma associação clara que o intelecto vai fazer. O intelecto, raciocinando na linha da fisiologia, na linha da manifestação, da somatização do corpo físico, vai entender que aquele susto deixou o cara surdo. Ou, perdão, desculpa, deixou o Zacarias mudo. Mas não é o caso de Maria. E nós vimos que não, que a mudez de Zacarias não tem a ver com o susto, embora ele ficasse assustado com a presença do anjo. O anjo teve que acalmar o intelecto. Olha, peraí, vou passar meu currículo vitae para você. Sou do alto, aqui minha identidade, parte divina, o Detran, onde eu cadastrei meu nome lá direitinho, né? Meu CPF divino fica lá em cima, lá no alto, então veio do alto. Sou um anjo do Pai, etc. e tal. Teve que clarear para o intelecto, porque o intelecto analisa as coisas no fato. Analisa no tempo e no espaço, é factual. E ele estava analisando pela via exotérica, não pela via esotérica, como Maria de Nazaré, que estava avaliando a coisa na linha espiritual. Zacarias não. Zacarias está analisando na via externa, exotérica. Então ele precisa dos sentidos para entender. Então Maria não estava perturbada com a presença do anjo. Ela estava perturbada com as palavras, com aquela saudação. Que saudação é essa? Claro, Maria de Nazaré não reencarna com toda a sua memória espiritual. Ela também encarna sob o véu do esquecimento. Algum véu do esquecimento. Eu não acredito que ela tenha encarnado com tudo, mas algum ela reencarna. E a gente agora começa a entrar aqui no estudo que o Pastorino vai fazer em torno disso. E ele vai dizer, Pastorino, já lá na página 38, de Sabedoria do Evangelho. A saudação do anjo a Maria é concisa. A fórmula grega, essa palavra aí que eu não sei ler, se eu for ler aqui vai ser shaip, significa alegra-te. Observe-se que na saudação os gregos auguravam alegria, enquanto os orientais desejavam paz, ou shalom, e os latinos faziam votos de saúde, salve, ave, vale. Vamos lá. Significado de augurar. Fazer votos para que algo se realize, desejar, augura-me brilhante carreira. Não é agouro, não. É auguro, pelo amor de Deus. Então eu auguro, eu desejo uma brilhante carreira. E é notadamente interessante que nessa saudação a Maria, o anjo usa o quê? Ele usa uma fórmula grega, alegra-te. Desejo-lhe o melhor. Alegra-te. Então essa saudação vem já de uma coisa que eu sempre comento, que é uma das vibrações mais elevadas que existe no universo, que é a alegria. Olha que o anjo chega para Maria e dá um recado divino, no ponto máximo da vibração, que é a alegria. A alegria é uma das vibrações mais elevadas que existe no universo. A soma do amor com a sabedoria, o resultado é a alegria. E a alegria que faz com que tudo seja possível, porque o pensamento de Deus é alegria pura. A fé, a consciência, a certeza, a esperança absoluta só pode ser baseada na alegria. A alegria é um dos fundamentos da vida. A vida não existiria sem a alegria. Toda a natureza representada na sua evolução é a alegria de ir adiante. Então ela vai vencendo os estágios dela para poder seguir adiante. É a confiança no futuro do Pai. Isso é o processo do crescimento da natureza. É a alegria. A criança, quando nasce, quando ela começa os primeiros momentos dela, quando ela começa a tomar consciência de si, ela já vem com muita alegria, com muita vontade. É o melhor estado infantil, é o estado da alegria. É o estado mais natural
divinizado do ser é o estado da alegria. Não estou falando daquela alegria vulgar, estou falando daquela alegria baseada no amor, na boa vontade, na sabedoria, na confiança, na fé absoluta, conforme diz Jesus. Então, o anjo sauda Maria de Nazaré numa das vibrações mais elevadas que existe, que é alegra-te. É na alegria. Alegra-te, Maria. Alegra-te mais ainda. E ela queria entender o significado dessa saudação profunda. E aí continua. O perfeito grego, que é esse nome aí que vocês estão vendo, né? Que é Chaptouen, que eu não sei ler grego, mas Pastorino traz, graças a Deus, para a gente, indica a posse permanente, não transitória de graça, de perfeição, de beleza, tanto física quanto moral. Então veja bem, esse nome em grego que Pastorino está colocando aqui para a gente, essa junção que ele faz, que Gabriel utiliza-se, ou seja, né, altamente favorecida, Pastorino está dizendo para a gente que a perfeição de Maria não era passageira. Ou seja, a perfeição do Espírito de Maria de Nazaré não era nem de beleza física, né? E nem, digamos, algo transitório, de uma graça transitória. Já estava, portanto, falando de um Espírito que tinha condições plenas para poder receber o Cristo. Então tinha que ser um Espírito cristão para receber o Cristo. Um Espírito cristão no sentido crístico, ou seja, um Espírito que já tinha manifestado em si muito da sua centelha divina, para poder dar continuidade a todo esse processo. Então precisava ser no âmbito da alegria, da confiança absoluta, e precisava então que esse Espírito não fosse um Espírito perfeito do ponto de vista passageiro, nem de beleza física, nem apenas naquela missão que iria cumprir. Mas ele já tinha uma estrutura de perfeição manifestada. O que significa um Espírito ter uma estrutura de perfeição manifestada? Significa o seu percentual de junção, de amplexo com a sua própria centelha divina, com o seu Cristo interno. Significa isso. Ou seja, já manifesta do Evangelho, já manifesta a vontade do Pai através da sua centelha divina, que se reflete imediatamente, sem diferença de tempo, sem diferença de espaço, sem nenhum tipo de delay na personagem daquele espírito, onde ele estiver vivenciando alguma atividade, alguma missão, não importa, campo mental, campo astral, campo material, numa encarnação, não importa, mas já vai manifestar diretamente. Então ali era o anúncio de que Maria começaria a sua missão agora terrena. E ela então já tinha essa perfeição manifestada. Ela então já tinha esse estado plenamente manifestado nela. Certo? Então quer dizer, e aí continua, usado na saudação de Gabriel em tom de vocativo, esse perfeito, né, assume quase o papel de um adjetivo substantivo. Ou seja, ó perfeitíssima, ó altamente favorecida, que a Vulgata interpretou por cheia de graça. Então, olha só, a gente retornando lá, rapidinho, alegra-te, ó altamente favorecida, o Senhor é contigo. Né? Mas aí o Pastorino vai dizer que? Ele vai dizer que essa perfeitíssima, essa favorecida, né? Ela na verdade, ela significa o quê? Significa perfeitíssima. Quando a Vulgata interpretou como cheia de graça. Bendita sois vós, cheia de graça, entre as mulheres. Então, a Ave Maria está cheia de graça lá. Como se essa cheia de graça fosse algo que viesse do alto sem a conquista de Maria de Nazaré. O Pastorino está cortando isso, está dizendo não é assim. Ela já estava num estado de perfeição manifestado. É aquela história. Ela já não era um ser apenas iluminado, já era um ser que ilumina. Diferente. Ela não estava sobre o amplexo da graça, ela já manifestava a graça. Agora vamos continuar o trabalho. Ela já tinha condições de manifestar essa graça. Então, significado de vocativo, gramática, termo oracional usado para chamar ou colocar em evidência o ser a que nos dirigimos. Ok? Então, o anjo usa de vocativo para dirigir-se a Maria de Nazaré. Na verdade, ele está lembrando o estado de Maria de Nazaré. Veja bem, quando você já está nesse nível, não é egoísmo, não é vaidade, não é ego, é normal. São saudações normais e não poderiam ser de forma diferente. Para um ser atrasado, se você vai lá, perfeito, cheio de graça,
Ou ele vai falar, não sou nada disso, onde já se viu, mas no fundo adorou o elogio, né? Com aquele escovão, passa assim, chega a arrepiar, né? Ou então ele nega, não, sou atrasado, e fica com raiva do... Ou então ele esquece, aquilo é passageiro. Mas no livro dos seres mais espiritualizados, onde a coisa já está nesse nível, né, a coisa é um processo normal. É como a gente aqui, beleza, como é que tá? Tudo bem aí? Como é que tá sua mãe? Pô, tu é um cara legal, pra gente é normal. Né? E aí, dificuldade, como é que tá a vida? Cumprimento normal. Quando se trata de um nível mais elevado, o cumprimento é outro. Certo? Quase um tom cantado, quase um tom entoado. E a gente continua. A seguir, ele faz uma afirmativa para Maria. O Senhor está contigo. E aí, Pastorino vai dizer, não se trata como em Ruth, lá em 2,4, capítulo 2,4, que nós vamos ver mais adiante. De que? Do desejo de que o Senhor esteja contigo, mas de uma afirmação categórica a respeito de um fato conhecido por Gabriel. Olha que interessante. Quer dizer assim, uma coisa é desejar que o Senhor esteja contigo. Outra coisa é afirmar, o Senhor está contigo. Então, por que o Senhor está contigo? Porque certamente Maria já era um ser que vinha realizando esse processo há muito tempo. Então, Gabriel confirma, o Senhor está contigo. Ou o Senhor é convosco. Que, na verdade, Maria é com o Senhor. Maria está no âmbito do Evangelho, ou seja, ela está com o Pai. Por isso o Senhor está contigo. E aí faz sentido. E aí continua Pastorino com as explicações. Maria perturba-se, não tanto pela presença de um homem jovem ao seu lado. E Gabriel devia apresentar extraordinária beleza física. Aqui Pastorino diz assim, olha, então Maria não está perturbada com a presença do anjo, que devia ser um jovem ao seu lado. Gabriel tinha uma aparência jovem. E aí o Pastorino fala, Gabriel devia apresentar uma extraordinária beleza física. E por quê? Porque evidentemente que ao se apresentar a Maria de Nazaré, Gabriel se apresenta na forma humana. E se apresenta evidentemente numa forma que reflete uma beleza interior muito grande. Portanto, esse reflexo dessa beleza vai se refletir na forma de um homem muito bonito, de uma beleza física realmente extraordinária. E aí Pastorino faz essa colocação para a gente. Lembra-se que ter um homem ao lado por uma mulher sozinha não era uma coisa muito normal. Maria já estava prometida a José, então não era bom, não era recomendável que houvesse um homem ao lado dela. Mas claro que esse processo só Maria de Nazaré estava enxergando, estava vendo. Mas Maria de Nazaré se perturba pelas palavras de saudação proferidas por ele, por aquele elogio inesperável da parte de um estranho. Que na verdade para Maria não era tão estranho assim, mas o elogio era estranho. O elogio ela estranha um pouco. Então ela não tinha como, reencarnada sob o véu do esquecimento, por questões de proteção e para que ela pudesse realizar a missão dela, e ela poderia reencarnar sem o véu do esquecimento, mas ela reencarna a pedido dela mesma com o véu do esquecimento. Isso está lá no livro Maria de Miramês, Maria de Nazaré, do Espírito de Miramês, psicografado pelo João Nunes Maia. Ela pede Sofia, que é o nome de Maria, antes de reencarnar na Terra, depois de ter cumprido toda a missão dela na Galileia, desenvolvida no plano espiritual, preparando a Galileia para poder receber o Cristo, então ela nasce, pede para nascer sob o véu do esquecimento. Ela não pede esse privilégio, ela poderia sim nascer sem o véu do esquecimento. Então ela, evidentemente, ainda sob esse véu do esquecimento, desperta dioturnamente, não estava dormindo, ela então recebe essa notícia e estranha o elogio. Agora, Pastorino vai começar a interpretação profunda para o ser. Vamos lá. A mente, olha o que vai dizer Pastorino, transmite sempre com imensa alegria quando anuncia a presença divina dentro da criatura. Olha, Pastorino está dizendo assim, ó, ele muda completamente a situação. Eu estou olhando para Maria de Nazaré, que é um estado de personagem que já está no nível da consciência e do amor. Perfeito. Perfeitíssimo. E o Senhor é convosco. Quer dizer o quê? Uma personagem que está no estado de consciência, que já representa a consciência, mais do que a intuição. E nós vamos ver isso mais adiante. Esse espírito já perfeito, que já conseguiu realizar todo o amplex com a sua centelha divina, pelo menos numa percentagem bastante avançada em relação a nós, ao nosso intelecto, o que acontece com ele? Acontece que ele, então, neste estado profundo,
ele já não vai conceber mais um ser da terra, um ser nascido de mulher, mas um ser nascido do alto. E aí nós estamos falando do Cristo interno. Nós estamos falando de Jesus, que é o nascimento do Cristo. Veja que agora o pastorinho transfere a lição para a nossa evolução. Quer dizer, de Zacarias, de Isabel, dá um salto para Maria de Nazaré. Zacarias e Isabel conseguem conceber João, quer dizer, conseguem conceber o ser que, na evolução terrena, atingiu toda a evolução individual, como ser humano. João Batista, o maior nascido de mulher. Maria já não vai mais conceber um ser da terra. Nesse caso, vai conceber agora, nesse momento, um ser do alto. Ou seja, quem ela vai conceber? O Cristo interno, também. Para se chegar nesse nível, já se passou por João Batista, já está no Cristo. E aí continua. Vive dentro de ti, é contigo, ou seja, o Senhor está contigo, é contigo, Ele vive dentro de ti, habita em ti, é a vida que pulsa em ti. Quer dizer, a centelha divina já está manifestada no interior de Maria. Quando o homem ouve essas palavras silenciosas, diz pastorinho, dentro do coração, invariavelmente se perturba. Que palavras estranhas são essas dirigidas a criaturas tão cheias ainda de pecados? Então, quer dizer o seguinte, mesmo o ser que já atingiu um nível de Maria de Nazaré, ao ouvir algo tão profundo no coração, e veja bem, não é na mente, não é no intelecto, não é um espírito dizendo, mas uma palavra profunda, uma assertiva profunda no coração, ou seja, num ambiente nazireu, e que vem do alto, claro, ele vai se perguntar, mas eu sou ainda um ser muito imperfeito, porque ele reconhece a sua pequenez. Normalmente o ser evoluído reconhece a sua pequenez. O ser atrasado e evoluído, ele acha que é maior que todo mundo, que é o tal, que é o grande, que é o melhor, que o time de futebol dele é o melhor, que o estádio de futebol dele é o melhor, que a escola de samba dele é melhor, que o bairro dele é melhor, tudo ele é melhor, só serve medalha de ouro. Não é crítica. Vamos analisar a coisa. O ser evoluído, atrasado, ele sempre quer ser maior. Às vezes é muito engraçado, em centro espírita a gente vê umas coisas assim bem interessantes, né? O pessoal chega lá, ouve palestra e descobre que tem espírito elevado e espírito atrasado. Ah, então eu devo ser um espírito superior. Logo a pessoa chega no centro espírita já quer ser espírito superior. Acha que já é espírito superior. Meu amigo, quando acha que já é espírito superior, é porque já não é. Já começa por aí. Mal se analisou, já quis ser. Então isso aí é uma apanágio do ser atrasado. O ser atrasado quer ser superior no atraso dele, na inferioridade. Ele quer que a inferioridade dele seja superior a tudo. Isso denota soberba. Isso denota inferioridade plena. E às vezes a gente passa anos no centro espírita, aprendendo, começa a levar as primeiras cacetadas, fazendo trabalho no bem, começa a levar as cacetadas na vida, porque quem se dedica ao bem tem sempre uma boa perseguição, graças a Deus, que tem. Jesus dizia, rejubila-te quando estiveres sendo perseguido por causa do meu nome, ou seja, por causa do meu evangelho. Porque quando você estiver sendo perseguido, é porque você está num bom caminho. Se está tudo bem, ninguém está te perseguindo, você não está tendo problema, meu amigo, tem alguma coisa errada. Você está agradando a inferioridade. Então, por isso que ele não te persegue. Está como obsessor quer, então ele não te persegue. Quando você começar a estar como ele não quer, começar a evoluir, transformar o seu ser, começar a transformar a si mesmo, aí começam a haver as perseguições dos aborrecidos da lei. Ah, mas o obsessor que se transforma quando a gente transforma, esse é um outro processo. Esse é aquele que estava ligado a você, mas no começo, quando ele vê a sua reforma, ele também não acredita. Ele começa a te perturbar. Não é assim. Esse cara é meu inimigo, eu vou perturbar ele. Ele não é assim, ele está mudando, mas é fingimento. E eu não posso deixar ele evoluir, não posso deixar ele mudar, porque senão eu vou estar errado. Eu tenho que provar que ele é ruim, que ele é eternamente ruim. Eu estou falando com a cabeça do obsessor, do irmãozinho atrasado. Na verdade, é aborrecido da luz. Nem gosto de chamar de obsessor. Mas é aborrecido da luz. Enganado ainda, iludido. Como nós. A gente está mais para obsessor do que para mentor. Então, evidentemente que ali Maria de Nazaré não. Maria de Nazaré a gente está vendo um outro processo diferente. E claro que Maria de Nazaré ela não vai acreditar nessas palavras de forma, digamos assim, que ela realmente não tenha pecado, que realmente ela não tenha ainda inferioridade. É um espírito esclarecido, conhece a si mesmo. O fato de você estar manifestando bem, você não perde a consciência daquilo que você já fez de errado. Pelo contrário, você trabalha com os dois ao mesmo tempo. Paulo de Tarso dizia, eu tenho um espinho, para eu não me esquecer
do que eu já errei, onde eu já falhei no Evangelho. Mas esse espinho me ajuda, ele não é um inimigo, ele é um aliado na minha evolução. Então Maria de Nazaré também tem a consciência das suas falhas do passado, então evidentemente já se viu, né? Eu ser tão perfeita com tantos defeitos. Mas a perfeição vai se construindo ao lado do defeito. O joio cresce junto com o trigo. Você precisa aprender isso. E aos poucos o joio vai perdendo força, vai desaparecendo por força da evolução e a perfeição vai ressurgindo, vai tomando todos os espaços. A voz íntima, no entanto, diz a todos: alegra-te, filho de Deus, és altamente favorecido pela divindade, pois Deus habita em ti. O pastor entra dizendo o seguinte: independente do estágio evolutivo que estejamos, essa voz íntima está sempre dizendo isso para a gente. A nossa centelha divina acorda a gente pela manhã dizendo isso. Ela não para de dizer isso. Chamado é o tempo todo. A gente é que não escuta o chamado. Olha só. Deus não escolhe, é você que escolhe o chamado. Deus emite os chamados, você escolhe qual chamado você vai atender. Eu sempre falo isso. Leva de muitos chamados, quer dizer, Deus chama muitos, mas poucos são escolhidos. Era a mesma coisa que eu dizia o seguinte: Deus chama muito, mas não chama todo mundo. E de quem Ele chama, Ele escolhe um pouco. Não. Isso não. Deus emite chamado o tempo todo. Nós é que escolhemos poucos chamados. Esse é o sentido da coisa. Qual o chamado que você já atendeu na tua vida espiritual? Qual de fato foram os chamados que você já atendeu na sua reforma íntima? Na análise de si mesmo? De começar a transformar a si mesmo e levar esse seu processo de crescimento com suavidade? São perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos. Eu já consigo ouvir esses chamados? Então o pastor Lino está dizendo que a voz íntima, no entanto, diz a todos. Veja bem, ele não está dizendo que é só para Maria. Ele está dizendo que essa voz íntima, o tempo todo ela está chamando. Por que Maria escutou? Porque ela já se colocou no nível que ela poderia escutar. Por que eu ainda não escutei? Porque eu ainda não estou nesse nível. Mas a voz está lá chamando. Eu ainda não desprendi de toda a minha inferioridade, de forma que suficientemente eu possa escutar. É a mesma coisa da mediunidade. Quando o ser começa a trabalhar no bem, se ligar às coisas do bem, se instruir pelas coisas do bem, ele passa a escutar, evidentemente, os chamados do mundo espiritual, das mentes que trabalham e buscam aqueles médios que queiram trabalhar no bem. O que tem de espírito atrás de médio que ofereça condições para que eles possam atuar e trazer alguma coisa boa que favoreça o bem-estar da humanidade, não está no gibi. Tem muito. Tem médios que manifestam ostensividades mediúnicas. Eu tenho tocado muito nesse assunto recentemente, que poderiam ser bons instrumentos na mão de espíritos, mas não oferecem o caráter espiritual, a moralidade, o asseio mental, a ligação de propósitos, as boas intenções, a vontade e a dedicação profunda que a mediunidade exige para que possa realizar. Isso não quer dizer que tenham que deixar trabalho, que tenham que deixar suas diversões, mas devam sim equilibrar a sua vida de forma que eles possam se dedicar ao exercício da mediunidade. E poderiam estar fazendo muito mais. E o que acontece muito é que tem muito espírito que usa médios que às vezes nem ostensividade mediúnica tem. Tem uma mediunidade às vezes muito a desejar, ostensivamente, por assim dizer, mas são instrumentos valiosos na mão dos espíritos, porque eles trabalham, eles conseguem realizar. Então não adianta ser um médium que vê espírito, que psicografa, se você é um médium causador de problema, perturbador. E nem assim mesmo você consegue se equilibrar. É importante que se coloque a via da vida numa linha de boa vontade. É preciso que haja investimento, sim. E aí o médium que começa a exercitar a sua mediunidade, ainda pequena que seja, mas com boa vontade, ela começa a tomar graus cada vez mais despertativos daquele ser. Começa a se tornar cada vez mais ostensiva, por força do médium, por força da boa vontade daquele médium que assim optou. Eu estou usando aqui o exemplo da mediunidade, mas qualquer ser, qualquer indivíduo que se dedique a uma tarefa voltada para o bem, voltada para o amor, para a sabedoria, então ele transforma a profissão dele em meios, em oportunidade de ajudar o próximo, e entende a força do bem, e quer fazer o bem, ele já está tendo a mediunidade dele desenvolvida. Um engenheiro que está ansiando por alguma coisa inovadora que ajude a humanidade. Olha lá, Thomas Edison. 1000 tentativas até chegar à luz. Não desistiu. 1000 tentativas. Você faria 1000 exercícios de psicografia até começar a psicografar? Falhar em 1000 exercícios de psicografia?
ou 2.000, ou 3.000, 4.000 dias psicografando, isso são 10 anos, até começar a receber as primeiras mensagens. Ah, mas 4.000 dias, 4 anos, mais do que 4 anos psicografando, para começar a receber as primeiras mensagens, se eu não conseguir nada, perdi tempo. Então você não acredita que você é espírito, que é imortal, que esse exercício vai valer para a próxima encarnação. Então tua fé é falha, por isso que você não tenta, por isso que não vai adiante. Uma fé duvidosa. Tem uma consciência de leitura, de ouvir palestra, de dar passe, de aparecer no centro espírita. Mas consciência profunda não tem. Não está disposto a investir. Não está disposto a levar adiante. Veja bem, eu estou falando isso baseado em experiência própria. Baseado também nas minhas faltas de crença que eu fui percebendo ao longo dos meus estudos, das minhas análises. E aí eu comecei a mudar tudo. A vida ensina muito. A gente pode esperar a dor para nos ensinar, ou a gente pode ter aquele clique. Não, agora é hora de eu começar a aprender antes do advento da dor. Quando ela vier, eu já quero estar preparado. Quando vier a cruz, quando vier o meu momento, eu quero estar preparado. Eu quero estar pronto. Então a voz íntima, no entanto, diz a todos: alegra-te, filho de Deus. É isso. Eu tenho que me alegrar todos os dias porque eu sou filho de Deus. Eu tenho que acordar e a primeira coisa, antes de ouvir notícia do mundo exterior, é me ligar à minha centelha divina, é fazer a minha prece, é me coligar aos meus protetores, aos meus mentores, é me coligar ao Pai. Alegra-me sim, Pai, eu sou teu filho, graças a ti sou teu filho, que alegria, que coisa boa. Eu estando aqui ou não, na terra encarnado, ainda atrasado, eu alegro-me, porque são bons momentos, isso tudo vai valer a pena. Então hoje nós pudemos mergulhar um pouquinho mais na personagem de Maria de Nazaré. Evidentemente, nós adiantamos um pouquinho, olhando a questão espiritual da profundidade de Maria de Nazaré, entendendo também que era um espírito que estava encarnado ali durante a missão do Cristo, e que vai realizar a sua missão também, estava sobre a imposição dos limites que a matéria oferecia para ela. Evidentemente que ela já conseguia transcender alguns desses limites, dado a sua espiritualidade capaz de penetrar as coisas do espírito. É o caso da mediunidade que penetra o mundo espiritual. É o caso da mediunidade de inteligência. Não é aquela mediunidade apenas que é necessário que o telefone toque de lá para cá. No nível mediúnico que nós nos encontramos, normalmente o telefone toca de lá para cá. No espírito, nosso mentor normalmente ativa os nossos centros mediúnicos, então a gente entra no processo de mediunidade, de transe mediúnico, como você quiser chamar. No caso de espírito mais elevado, como é o caso de Francisco de Assis, Jesus, como é o caso de Maria de Nazaré, a coisa acontece de forma diferente. Ela tanto pode receber um telefonema, como ela pode também fazer um telefonema, despertar o processo mediúnico dela por vontade. Em última instância, todo médium pode fazer isso, desde que ele se dedique, desde que ele tenha boa vontade. Então, no momento que o médium já começa a se sintonizar com uma reunião que vai acontecer à noite lá no seu centro espírita, ou com uma vibração que ele pretenda alcançar, subindo a sua própria montanha, elevando seu ser, buscando uma prece, ele já está ativando aqui da matéria também, de forma inteligente, uma inserção da sua mediunidade no plano espiritual em busca de vibrações melhores, em busca de vibrações superiores. Mas as vibrações transcendem os planos. As vibrações atravessam os planos espiritual, mental, e elas vão diretamente ao ser. Elas se coligam, elas se transpassam. É importante que a gente entenda isso também, porque senão nós começamos a criar uma série de limites na nossa mente e no nosso coração com relação às nossas conexões. Então o nosso pensamento é uma, digamos assim, é uma coisa tremenda em termos de ligações. E educar o pensamento através do intelecto para chegar na sabedoria profunda é um dos processos que o Evangelho nos ensina nessa nossa grande odisseia de angelizar o nosso ser e fazer o nosso crescimento. Então, com isso, a gente termina o nosso estudo de hoje. Agradeço a presença de todo mundo. Segunda-feira que vem tem mais. Beijo no coração, paz e bem, paz e fraternidade.